Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e dando continuidade a nossos comentários sobre a entrevista do investidor Irã Barbosa à Rádio Jornal. A gente vai falar de outros temas aqui também nessa parte desse vídeo, tá? Acredito que aqui a gente vai fazer a última parte do vídeo, mas teremos lives para comentar incansavelmente esses temas, esses títulos também, beleza? Vamos falar sobre aporte, salário, política, RJ, que é importante, e a questão de bastidores. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui e também trazer um pouco mais de alusão aí à questão de CT, de visibilidade de CT, de futuro. E é isso, né? Então, antes de seguir, se inscreve no canal, dá like, compartilha, ajuda a gente aí a chegar à meta aí, 7 mil inscritos, vamos rumo a 10 mil inscritos. Lembrando que aqui, Santa Cruz em primeiro lugar, Santa Cruz acima de tudo e de todos, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, vamos ouvir aqui mais uma parte da entrevista do Irã Barbosa. Vamos lá. Salário atrasado. Como tem funcionado a questão do aporte? O que a SAF tem feito de aporte já para o futebol, tendo em vista que a SAF tem um nome importante para o departamento, que é o Vinícius Diniz, que é o cara que está montando esse time praticamente, e montando bem. O Santa tem um time muito competitivo para subir, mas como fica? A associação vai pagar sozinha esses valores até vocês assumirem? Vocês já estão colocando dinheiro? Esses salários atrasados não preocupam vocês? Vamos lá. Preocupa muito. Eu acho que muito do problema que a gente tem aqui hoje vem dessa instabilidade política que é gerada de bastidor. Porque, vamos lá, a gente veio, ajudou a formar um time que a gente acha que é referência hoje na Série D, coisa que o Brasil não imaginava que era possível de montar um time na Série D. Quando você diz ajudou com aporte financeiro? Não, a gente ajudou primeiro ajudando a trazer um belo de um elenco, que é patrimônio do Santa Cruz. Amanhã, se alguém quiser da Série A quiser vir tirar o Galhardo, ele vai ter que pagar dinheiro para o Santa Cruz tirar. Não custou nada para colocar ali, mas para tirar tem que pagar o Santa Cruz. Mas tudo isso está na folha do Santa Cruz. Isso. E dois, o crescimento de receita grande, mas ainda não é o suficiente, tá? Santa Cruz ainda tem problemas e, por exemplo, a gente tem tentado muito ajudar. A gente tem tentado ajudar com operações de adiantamento e tal, mas a gente precisa de uma segurança para colocar dinheiro. O total que a gente colocou até agora foi muito pouco, foi cerca de 600 mil reais, ok? 700 mil. 600 mil reais. A gente teria mais 1 milhão que a gente tem que colocar semana que vem. E essa semana houve um debate muito grande se a gente podia adiantar esse dinheiro para ajudar a cumprir a questão de folha agora, logo antes do jogo. É claro que a gente sempre ajuda o Bruno a desenvolver outras soluções, mas olha para você ver como que a instabilidade política é muito complicada. A gente tem um tanto de investidor agora, nós temos que tirar 1 milhão do bolso, colocar. A grande maioria desse dinheiro que vai entrar nos próximos 2 meses, cerca de 8 milhões de reais, é quase que sem garantia, só por ser um DIP. Cerca de 8 milhões? Vocês vão para ajudar a reestruturar a RJ. Isso foi colocado em proposta, na proposta. Sim, né? sim. Isso é antes de sequer de virar SAF. E aí você tem que adiantar esse dinheiro agora. Vamos dizer que eu tenho que colocar esse dinheiro nessa semana, tá? Você tiraria 1 milhão de reais sem saber se você vai ter SAF, se essa SAF vai ter o Arruda, se... Só um detalhe, tá, pessoal? Muita gente aí não vai entender porque ele falou esse 8 milhões para o DIP, né? Que é Deep Touring Deposition, que é basicamente um financiamento para devedor, podemos dizer assim, tá? É um financiamento, um adiantamento, um compromisso, que é uma modalidade de crédito, né? Que permite a empresa de recuperação judicial. Então, Santa Cruz ele vai precisar ter esse DIP em posse para poder dizer que é um crédito que dá para Santa Cruz obter recurso financeiro. Basicamente é isso. Então, para dizer, olha, tem um dinheiro aqui para garantir que eu vou ter como pagar esse RJ. É basicamente isso, tá? Então, esse DIP aí, esses 8 milhões vai para isso, para o Santa Cruz garantir que consegue bancar a RJ e seguir o trâmite. Na hora que for ser aprovado, ou se esse joguinho todo que está sendo jogado vai te dar um prejuízo enorme? Porque a gente precisa deixar isso muito claro. Essa instabilidade política, ela cria um custo muito alto. E o Bruno está sendo um herói. Olha, gente, eu vim aqui hoje, de novo, eu peço desculpa, Bruno.
Você foi um cara sensacional com o clube, um cara sensacional com a SAF, mas eu preciso que o torcedor saiba que você está enfrentando um outro lado da moeda calado, que ele está sendo um herói. Ele está sendo um herói, tá? De não só estar cumprindo todos esses compromissos em dia, como ele sempre fez, não só está fazendo isso com hombridade de levar essa proposta de novo. Você sabe qual que é a parte dessa proposta, dessa instabilidade política que mais irrita? Uhum. A nossa proposta vai a leilão. Uma vez que for aprovado no Conselho, uma vez que for aprovado na AGE, ele vai para a RJ, o juiz, ele não vai falar assim, toma, Irã, a SAF é de vocês, investidores. Vocês podem empatar, não, né? Ele manda primeiro essa proposta a leilão. Qualquer pessoa que quiser oferecer mais dinheiro pelo Santa Cruz, pode oferecer, mas tem que oferecer na frente do juiz. Tem que apresentar garantia, tem que mostrar capacidade de viabilidade financeira. E você acha que na questão política alguém vai aparecer com uma proposta dessa? Cara, não, e é isso que me irrita. Porque, sabe, uma coisa é você virar e falar assim, eu acho que tem uma proposta melhor. Outra coisa é você ir lá no leilão e dar mais, ofertar mais. E, de repente, se você ofertou uma quantidade muito grande, eu posso ir lá, talvez, e oferecer o mesmo tanto que você, eu tenho essa preferência, por estar passando todo esse problema. Mas eu posso também falar, cara, porra, de novo, parabéns, você conseguiu montar um modelo financeiro melhor do que o meu e isso vai fazer bem para Santa Cruz. Agora, não, você está colocando... Mas só para ficar claro, a SAF vai ajudar o Santa nessa questão do salário? Vamos, a ideia, nós já estamos auxiliando o Santa Cruz há algum tempo na organização financeira que é preciso. Algumas receitas que seriam pós-SAF, que a gente está ajudando, que o Bruno tem podido adiantar essas receitas para cá, para valor presente, e a gente não tem problema nenhum de assumir o prejuízo depois disso, está sendo feito. E se Deus quiser, a gente conseguindo começar a organizar, semana que vem com a autorização judicial, a gente já vai estar portando... Você conseguiria resumir CT... Mas deixando uma coisa muito clara, tá, João? Deixando uma coisa muito clara para o torcedor também, tá? Isso aqui não é um bando de riquinho que decidiu jogar futebol. A gente veio para Santa Cruz apaixonado por um projeto. O Márcio é a maior prova disso. É um cara que mostrou tanto que ele se apaixonou pelo projeto, a gente teve que tirar. Ele continua apaixonado pelo projeto. Mas ninguém está aqui para poder colocar a própria família em risco em nome de projeto de futebol. Claro. Tá? Isso é muito importante que o torcedor entenda, porque nesse processo aqui, a hora que a gente coloca o dinheiro aqui dentro do clube, a hora que a gente começa a aportar dinheiro aqui dentro do clube, é importante falar para o torcedor que, olha para você ver, pode ser que o conselho vire e fale que não quer SAF. Pode ser que os sócios da AGE digam e falam que não quer SAF. Pode ser que o juiz e os credores falem que eles não querem essa SAF. Tá? Uhum. E a gente já está aqui agora, desde o início do ano, ajudando a fazer uma... Muita gente está se perguntando por que o juiz, né? Pessoal, depois que tem os trâmites internos da SAF de Santa Cruz, passa todos os ritos, né, estatutários, lembrando que estatutariamente ninguém tem poder de veto, apenas o presidente, isso foi decidido na Assembleia de 2022, né, de maio de 2022, depois disso tem a homologação judicial, né? Então vai para a homologação judicial e aí é onde o Irã ele está falando sobre isso, que os credores eles podem levantar a mão, questionar, o juiz pode, alguém pode oferecer uma proposta melhor, lógico, tem que estar toda estruturada, com lastro, etc. Acredito que não aparecerá, tá? A proposta bem estruturada de Santa Cruz atualmente, mas existem esses medos que, como investidor, eles precisam de garantias para poder aportar, né? Ninguém vai tirar 1 milhão do bolso e colocar 1 milhão, sabendo que lá na frente pode ser designado a SAF, pode sair do jogo, pode dizer que não quer essa SAF e simplesmente perder o investimento. Então, são coisas que o Irã está deixando claro, né? Vamos para outra parte aqui também do vídeo, mas é logo próximo aqui, que o João Vitor faz uma pergunta muito interessante
para o Irã. Deixa eu adiantar e a gente vai falar sobre ele aqui também. Vamos lá. Entrar na Série D e jogar. Agora, você colocou ainda há pouco aí a dificuldade que pode acontecer no caso do leilão, onde uma pessoa pudesse aparecer até com uma proposta maior, porque a gente tem um conselho deliberativo que não tem poder de veto, um conselho fiscal que não tem poder de veto. O único conselho, não é conselho, a única coisa que pode influir é a Assembleia Geral de Sócios. Isso. E vocês temem mais a Assembleia, a RJ ou esse leilão? Eu temo mais a RJ, porque ali a gente vai ter colocado um dinheiro considerável dentro do clube quando chegar aquela hora. Vocês falaram em 65 milhões. Não, a gente antes da 65 milhões é depois que eles aprovarem a RJ. Uhum. Até lá a gente tem que colocar 8. Certo. Que não é pouco dinheiro. Pra você ter uma ideia, ano passado o Santa Cruz arrecadou 12. Então, nós estamos colocando aqui em 2 meses, para poder passar essa fase, cerca de 8 milhões de reais. Esse recurso, na hora que você acabou de colocar esse dinheiro, você chega na mão da caneta do juiz, dos credores ali, e alguém virar e falar assim, não quero, ali é um lugar que dá um friozinho na barriga, sabe? Principalmente sabendo que, de novo, tem 3, 4 conselheiros que estão comprando João, crédito. Só para reforçar essa sequência de perguntas, como você tem falado muito das pessoas anônimas que estão prejudicando o desenvolvimento da SAF a essas alturas, isso tem lhe incomodado apenas ou isso tem lhe deixado desmotivado de certa forma? Vamos lá. Me responde você, Edinaldo. Se todo dia você vem para trabalhar, você sai de casa, você descobre que o pneu do seu carro está furado. Quantos dias você vai ficar trocando pneu até você desistir de vir de carro? Primeiro que você descobre uma conspiração contra você, né? Que isso aí já é um peso, né? Entendeu? E segundo que Edinaldo, quando fura o pneu, ele troca logo o carro, né? Ninguém aqui dos investidores tem problema em uma conversa limpa. Você é contra? Pô, vamos sentar. Você é contra o quê? Como que eu posso te ajudar? Pode ter algum aditivo ainda no contrato? Cara, o ideal é que não tenha, porque Deus sabe que isso era para ter sido, né? Demais. Isso era para ter sido. Para começar, o pessoal fala que assim, contrato você nunca termina, você desiste, né? 4 aditivos. Você desiste. O nosso contrato já tem umas 400 folhas. Deus sabe que cada mexidinha de contrato é 15, 20, 30 dias, 40 dias, e aí 40 dias que você estica, é de novo problema de folha, é de novo problema de desgaste. Nós temos um elenco de jogadores ali que vieram muito na palavra do Vinícius, e eu sei que o Vinícius sofre, porque ele está sofrendo esse desgaste junto com o Bruno, que, de novo, galera, eu volto a falar para vocês, muito dessa SAF só tá de pé porque tem 2 caras absolutamente assim. Eu não tenho um A para falar quanto que é o Vitinho e o Bruno. São 2 caras que Deus sabe o tanto que eles estão lutando pelo Santa Cruz. Da seriedade, das brigas que a gente teve. Por isso que eu falo, cada cláusula era uma briga. Se algum dia o alguém... Vitinho é o presidente do conselho, o Vitor Pessoa de Melo. Se algum dia alguém pegar o nosso grupo de WhatsApp, que tem de discussão de cláusula, e publicar um livro, vocês vão falar assim, não é possível que essa SAF não acabou nesses 6 meses. Irã, deixa eu só correr por conta do horário para dizer o seguinte, eu mandar um abraço aqui pro pessoal do podcast Beberibe, que é muito forte aqui do Santa, o pessoal está acompanhando aqui, o Gera me mandou uma pergunta, por que no contrato não é citado o período e o valor específico para adquirir o novo CT? Queria que você respondesse essa pergunta e explicasse também o CT. Vocês vão querer alguma coisa com esse CT que hoje... meu amigo Marcelo até brincava, era campo e torneira, que não tem muita coisa no CT do Santa Cruz hoje, não tem quase nada de estrutura. Vocês estão querendo uma estrutura nova. Vocês vão brigar ainda por esse CT do Santa, que é a taxa que não passou para a associação, e já estão com algum terreno certo aqui para o novo? O acordo original incluía Arruda e CT até o dia que a gente visitou o CT. Não estou brincando. Sério? Sério. Que não é um CT, na verdade. Né? Aquilo ali não é um patrimônio, aquilo ali é um custo. Pior das hipóteses, o vestiário lá é pior do que vestiário de boteco de bar. E eu não estou brincando.
Tô deixando, falando muito de coisa, porque tá muito autoexplicativo a nossa situação, né? Nossa situação é uma situação muito precária. A gente tem dois campos de futebol que se diz CT, que não é de Santa Cruz, né? Então é o prêmio que deixaram pra gente, né? As antigas gestões, nunca foi evolutivo, a gente nunca trabalhou em questão de melhoria, sempre foi um coitadismo, foi uma doação aqui, uma doação ali, para pintar tem que fazer cotinha, tudo era cotinha. Um clube que tá entregue a isso. A comparativa do nosso banheiro de um CT de 2 campos de treinamento é um banheiro de boteco. Você sabe disso. Eu já fui João. lá. Você sabe disso. Você sabe as condições. Vamos do principal aqui para o Gera, que inclusive o Gera vejo, acompanho e sou fã, tá? Também acompanho, muito. Uma coisa que eu quero deixar muito claro, o nosso trabalho é fazer aqui, de novo, um clube que esteja dentro dos 5 maiores clubes do Brasil. Então a gente quer fazer aqui o melhor CT da América Latina, ok? Isso significa que ele não pode estar 2 horas de carro, 2 horas de ônibus. Você não pode pegar o futuro Messi com 12 anos de idade, colocar esse menino 2 horas para andar de ônibus, levar ele para um lugar onde se ele tiver um encontrão de cabeça com outra criança treinando e precisar chegar no hospital, que ele não consiga chegar em menos de 10 minutos. Tem que ter o mínimo de estrutura no local. Você tem que ter uma estrutura. Na hora que eu pego o futuro Lionel Messi e eu quero trazer ele para a base do Santa Cruz, eu tenho que falar para a mãe dele que ele vai estar numa das melhores escolas de Pernambuco. Eu tenho que falar para ele que ele vai estar numa área que é onde a qualidade dele de vida está boa. Não é só ir treinar. Entendeu? O Palmeiras é a melhor base do Brasil por causa disso. O jogador que está na base do Palmeiras estuda na melhor e mais cara escola particular de São Paulo. Isso não é pouca coisa para você entregar para uma criança. Né, que existe dentro do e a mesma coisa para grandes jogadores. O Galhardo e o Felipe Alves, eu tenho certeza que o primeiro dia que eles foram treinar, eles devem ter virado e falado assim, caramba, o que eu fiz? Porque 2 horas de carro para ir lá, sabe? O salário Você já tem um terreno? O salário é bom, mas vale a pena. Você já tem um Nós terreno? temos 3 terrenos que estão bem adiantados. Mirabilândia está na fila? Não posso falar, porque qualquer fila que eu te falar, é possível que alguém vá lá e tente tomar minha frente. E aí eu não estou nem falando de conselho, eu estou falando de outros empresários que, de repente, pode pensar, né? Nunca pensou no terreno tal para fazer nada. Vai dar uma olhada lá por curiosidade. E aí vai falar, mas que terreno ali? Eu consigo fazer 2 torres de residencial. E aí acaba. Olha, você fala da dificuldade desse contrato. Bom, aqui o restante da entrevista do Irã, ele vai estar meio que repetindo, falando sobre rentabilidade, arruda, sabotagem, transparência, tudo que a gente já vem comentando com vocês, mas esse último corte a gente entende que o projeto é real, sobre essa questão de ser o melhor CT da América Latina. Acho que isso, para a gente, é irrelevante, só a gente ter um CT já é de grande valia. Nós temos um CT para chamar de nosso, né? Uma coisa que consiga ter uma representação do Santa Cruz nisso, porque hoje a gente não tem um centro de treinamento. Você vê onde a base treina, é o mesmo onde o profissional precisa, ainda depende de outra pessoa, né? Que é de outra instituição que não é do Santa Cruz, né? É da TASC, a realidade é essa. Moralmente é do Santa Cruz, mas juridicamente é da TASC, então não é nosso, no que vale no papel. Então, Santa Cruz hoje não detém de CT, um clube centenário sem CT. Essa obviamente, a maior revolta, né? Então, esse negócio de ser melhor CT da América, eu não preciso, eu não me abraço a isso. Acho que a gente tem um CT bom, funcional e digno, que é a melhor coisa, a dignidade primordial. E o projeto da base, eu acho que está muito claro, né? A gente está 20 anos, 30 anos atrasado na questão dos jogadores da base, o tato com esse pessoal. A gente sabe que o nosso Sub-15 foi montado da jeito que deu, o Sub-17 está aos trancos e barrancos, Sub-20 a gente vê que está tendo melhorias, mas sem dinheiro, é uma melhoria lenta, é uma melhoria que deveria ser mais acelerada e não está sendo, porque realmente a condição do clube não ajuda, né? Então, basicamente, aí vocês entenderam a visão que tem os investidores, o Irã representando eles na voz aí, mas tinha o Marcos Bittar que estava com ele ontem também lá. Então, Santa Cruz tem um caminho muito claro para a SAF. Eu acho que a entrevista foi boa,
tirou muita dúvida. Lógico, faltou mais prazo, mais detalhes de prazo, mas são coisas que são mais detalhes do que uma entrevista de 1 hora permite, né? Então, acho que mais vezes o Irã vinha à tona, vir falar, junto com os outros investidores, quem sabe o próprio Bruno, tem uma sabatina, seria interessante ter esse diálogo mais vezes, né? Mas eu estou muito tranquilo em relação ao que foi apresentado, ao que foi falado, e não me assusta em nada, só deixa mais feliz ainda que se a SAF sair do papel, a gente vai ter dias melhores, né? Porque o que aconteceu nos últimos anos os últimos anos que eu falo de 20 anos, tá? Tá beira o absurdo, ficamos sem divisão, perdendo para Ibis, é coisa que tem que passar uma borracha e apagar da nossa história. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, dá like, compartilha, seja membro e ajuda o 3 de fevereiro a continuar o trabalho.